Senhor presidente, senadores, senadoras, telespectadores, ouvintes da Rádio Senado, eu venho à tribuna para me reportar a uma matéria do jornal O Estado de São Paulo, que até trouxe aqui um recorte, onde se vê a imagem do ministro Roberto Barroso. E é uma matéria de autoria do repórter Fausto Macedo e que tem como manchete: Barroso sugere que, abre aspas, descrédito da sociedade com o STF é fruto de decisões da própria Corte. É importante falar nesse assunto porque 2 ou 3 ministros do Supremo têm procurado confundir o que se diz a respeito do Supremo como uma perseguição de alguns senadores com relação à Suprema Corte, quando o que nós estamos vendo é um próprio ministro do Supremo que fala do Supremo. Barroso admite descrédito do STF. É o que trata essa matéria de meia página do jornal O Estado de São Paulo, do dia 26, há 2 semanas. E aí isso permite dizer, senhores senadores, que o Supremo Tribunal Federal atravessa, inegavelmente, seu pior momento histórico, o que é lamentável. E essa impressão, que é da maioria da população brasileira, é reconhecida até pelos próprios membros da Suprema Corte. Entre eles, o ministro da expressão de Luiz Roberto Barroso. Essa matéria, ela advém do dia 25, agora de abril, há poucos dias, portanto, durante a palestra na Universidade de Colômbia, famosa Universidade de Colômbia de Nova York, onde o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo, tratou do momento de descrédito do tribunal. Segundo Barroso, a sociedade percebe claramente circunstâncias nas quais ministros do Supremo protegem, e aí uma expressão do próprio ministro, protegem uma elite corrupta. É uma acusação do ministro Barroso aos seus colegas. Ele usou situações concretas que explicam por que a sociedade está revoltada com o STF. E a primeira delas se refere a decisões tomadas repetidamente em prejuízo da Lava Jato. É o ministro Barroso que está dizendo na Universidade de Coimbra, agora no dia 25 de abril. Abre aspas, fala o ministro Barroso. Alguns ministros mostram mais raiva dos promotores e juízes que estão fazendo um bom trabalho do que dos criminosos que saquearam o país. Fecha aspas. Ilustrou o ministro nos Estados Unidos. Aí fala de novo o ministro. A autoridade depende de confiança e credibilidade. Se ela perde isso, a força é a única coisa que sobra, acrescentou. Ele pediu o pacto oligárquico do Supremo, que seja substituído por um pacto de integridade, considerando que a intensificação das prisões da Lava Jato e os desdobramentos das investigações vem dividindo o Supremo. Aí fala de novo nessa reportagem do jornal O Estado de São Paulo. A questão que me é feita várias vezes é por que a Suprema Corte está sob ataque? Por que está sofrendo esse momento de descrédito? Bem, o que acho que está ocorrendo é que uma grande parte da sociedade, da imprensa, percebem a Suprema Corte como obstáculo à luta contra a corrupção. Sentem que a Corte, por vezes, protege a elite corrupta, disse Barroso.
Repito essa frase, senhores telespectadores que acompanham a TV Senado por todo o Brasil. É um dos mais ilustres ministros do Supremo Tribunal Federal, falando na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Ele diz que a Suprema Corte, por vezes, protege a elite corrupta. E aí pergunto eu, então estão errados os senadores que verberam aqui nesta casa constantemente, da tribuna ou dos microfones de plenário, que é preciso mexer no Supremo, é preciso abrir processo, é preciso que precisa a CPI da toga, é preciso que se acolham vários pedidos de impeachment que estão na gaveta da mesa do Senado? Se é o próprio ministro que está lá dentro daquela casa que diz que a corte, por vezes, protege a elite corrupta. E ainda continua falando o ministro Barroso. São fatos e não minha opinião, reforçou ele mais adiante. Na lista do ministro está a decisão do Supremo de enviar à Justiça Eleitoral casos de corrupção e lavagem relacionados à Caixa 2 de campanha eleitoral e a restrição à condução coercitiva quando os corruptos foram atingidos. Tudo que a Corte poderia remover da Justiça Criminal de Curitiba, cuja persecução de corrupção está indo bem. Foi feito, citou o ministro. Outro ponto ressaltou o ministro Barroso. É o fato de parte dos ministros não cumprirem a decisão do plenário de determinar a execução da pena após a confirmação da condenação em tribunal de segundo grau. Ele também atacou os habeas corpus concedidos pela segunda turma do STF a presos em investigações por corrupção. Aí fala o ministro Barroso. Só no Rio de Janeiro, mais de 40 pessoas presas por acusações de corrupção foram soltas por habeas corpus concedidos na segunda turma do Supremo, lembrou. E aí falo eu de novo. E quando dizemos aqui, no plenário, o presidente da casa alega que, daquela casa, o presidente do Supremo diz que estamos ofendendo a Corte. Mas Barroso fez questão de citar o inquérito das fake news, aberto pelo Supremo, que perseguiu cidadãos e impôs censura a 2 veículos de imprensa sob a alegação de necessidade de investigar supostos ataques à imagem de ministros e seus familiares. Como esse inusitado inquérito segue aberto, sou então levado a perguntar ao ministro, por exemplo, ao ministro Alexandre de Moraes, se não seria o caso do senhor de ordenar também um processo contra o colega, de abrir um processo contra o colega Luiz Roberto Barroso por estar supostamente difamando a Corte numa aula ministrada na Universidade de Coimbra, na Universidade de Colômbia, em Nova York. No dia seguinte a essa manifestação de Barroso contra os maus exemplos do Supremo, vieram à tona detalhes de uma licitação de R$1.100.000 para contratar fornecedores de refeições de luxo para a Corte, o que revoltou o país. Entre as iguarias exigidas pelo edital do Supremo estão medalhões de lagosta, tornê do defilé regados a vinho assemblage, envelhecidos em barril de carvalho francês por ao menos um ano. Um assinte, senhores senadores, um assinte contra os contribuintes de impostos, pesados impostos, e contra os milhões de brasileiros desempregados e brasileiros que ganham muito mal. Em janeiro, o jornal O Estado de São Paulo mostrou que o Supremo
reformou o gabinete da presidência para, entre outras melhorias, instalar um chuveiro ao alto custo de R$ 443.908,43. Imaginem um chuveiro de R$ 444 mil. Que chuveiro é esse? E tudo para os cofres públicos, com dinheiro dos impostos. Mas, apesar de tudo isto, senhores senadores, apesar de tudo, na última sexta-feira, o presidente da Corte, Dias Toffoli, foi contemplado em São Paulo com um jantar de desagravo, organizado por advogados paulistas, diante de 230 pessoas que pagaram R$ 250 para participar da reunião. Toffoli destacou a importância de defender o Supremo das críticas por ter aberto inquérito sem consultar o Ministério Público. Só, senhor ministro presidente, não é só por isto. É por uma série de motivos que o Supremo tem sofrido duríssimas críticas da sociedade brasileira, e inclusive aqui nesta casa, no Senado Federal. Defender o Supremo é defender a própria democracia, disse Toffoli, um dia após a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, voltar a pedir a suspensão ilegal do inquérito. Então, quem é que não critica o presidente do Supremo? Apenas os advogados que lhe ofereceram um jantar em São Paulo, ao preço de R$ 250 por pessoa. Então, são esses os fatos, mais do que suficientes para considerar procedente o mau conceito que a população brasileira faz da Suprema Corte. E entender esta reação da sociedade, tão indignada, e também a reação aqui do Congresso, particularmente de vários senadores, a este grave problema que parece não vai mudar. Pelo contrário, tem tudo para continuar e se agravar, colocando em descrédito a própria República. E será que todos os senadores vão concordar com isso? É a pergunta que temos feito aqui constantemente. Obrigado, senhor presidente.